E aí, assim, conforme a gente vai evoluindo, você acredita, então, que de fato o Big Bang, tudo que é aquilo que a ciência meio que já explicou até os dias atuais, é o que de fato deu origem ao universo e deu origem à vida aqui na Terra? O que tu Então, acha sobre? é a teoria, né, consolidada atualmente, e não existe nenhuma outra teoria que seja tão ampla e que tenha tantas observações, tantos, tantas coisas que comprovem como o Big Bang. Só que a gente tem que lembrar que a teoria do Big Bang, ela não é uma teoria. Ela é uma grande teoria onde existem milhares de teorias. Então, ali Entendi. existe a teoria de formação de galáxias, de formação estelar, de evolução estelar. Tem muita física de partículas também dentro da teoria do Big Bang. Então, cada mini teoria, que não tem nada de mini, mas enfim, só para exemplificar, cada teoria dessa possui lacunas e que ao longo dos anos estão sendo preenchidas, estão sendo reformuladas. Então, ao longo dos anos, a teoria do Big Bang ela vem ficando cada vez mais concisa, cada vez mais profunda. E não é Certo. que a gente esteja refutando a teoria do Big Bang, a gente só está fortalecendo. Então, por exemplo, teve o caso do James Webb descobrir galáxias mais antigas do que o próprio universo. E isso era algo que a gente já esperava, porque a teoria de formação de galáxias é uma das teorias com mais lacunas. Primeiro, porque a gente descobriu que existem outras galáxias há muito tempo, muito pouco tempo atrás. Então, essa é uma descoberta recente. Segundo, pela dificuldade de você estudar objetos tão longe de nós, né? Então, a gente não conseguiu sair fisicamente nem do sistema solar, quem dirá conhecer outras galáxias. E a nossa tecnologia também teve um boom, eu diria que a partir de 1990 que a Sim. gente entrou no ápice. E antes a gente tinha uma tecnologia ainda que muito arcaica, então era difícil a gente ter dados sobre galáxias. Então a nossa teoria de galáxias carecia de muita informação, de muitas observações, e esperava-se sim que ela estivesse equivocada em alguns pontos. E é isso que James Webb comprovou. Ele comprovou aquilo que a gente já esperava. E que bom que comprovou, porque isso mostra que a gente está no caminho certo. Estranho seria se ele não tivesse observado galáxias com idades superiores, porque significaria que a gente sabe que tem algo errado e a gente não encontrou esse algo errado. Então, a partir do momento que você encontra algo errado, você comemora, porque é isso que você está Sim. procurando para Já conseguir esperava o errado, reformular. né? Exatamente. Quando você encontra, é algo bom. Maneiríssimo. Então, você tá me dizendo que o Big Bang, ele basicamente está numa V10. Então, a É. cada, a cada ano, a cada nova descoberta, a cada lacuna que é preenchido, eles lançam, basicamente, há uma atualização. Mas para quem é leigo, como eu não tenho acesso a essa informação. Para mim, a teoria do Big Bang é uma só. Será que isso não deveria... Como a teoria do Big Bang é uma das mais conhecidas que tem pela humanidade, vamos dizer assim, não seria interessante isso ser divulgado mais amplamente? Ou seja, ó, o Big Bang agora a gente tem uma nova versão. E aí a galera começar a fomentar bastante, até mesmo na TV, falar bastante sobre isso, porque eu não me recordo. A internet, sim, eu vejo que tem muita gente que fala, que cria Uhum. conteúdo para poder expor essas atualizações. Mas por que a TV não fala tanto sobre ciência? O problema é que a ciência avança muito devagarinho, assim, atualmente. A gente está em um nível de que as coisas são tão específicas que só quem é da área vai acabar entendendo o quão grande é aquela nova descoberta. Inclusive, eu mesma, tipo, eu sou de uma área muito específica e cada astrônomo que você perguntar vai também ser de uma área extremamente específica. E aí, para você reconhecer a grandiosidade dessa descoberta, você precisa ter um conhecimento muito profundo. Então, pensa, é igual medicina, digamos assim. A gente tem a base comum que todo médico vai saber, Uhum. mas a gente também tem as especificações. Não tem como eu pedir para um neurocirurgião fazer uma cirurgia cardíaca. Aí eu falo, Perfeito. você fez medicina e você é cirurgião, por que você não faz? É a mesma coisa de pedir, por exemplo, para
uma pessoa que estuda buracos negros falar sobre asteroides. Ela vai saber o básico, mas os mínimos detalhes ela não vai saber. E a ciência hoje é muito isso, muito giro nos detalhes e ir refinando. Então, essas pesquisas que vão reformulando o Big Bang, elas são nesse nível de minuciosidade. E Entendi. mais do que isso, a teoria do Big Bang, ela é uma teoria extremamente complexa, extremamente difícil, tanto no sentido de compreensão lógica, porque são diversas disrupções que você tem que fazer para você conseguir entender. Tem muitas coisas da teoria que não são intuitivas e que você precisa processar aquilo e ter uma capacidade lógica para entender. Além disso, é uma bagagem matemática que você precisa ter a nível de doutorado para você, de fato, entender o Big Bang. Saquei. Então, se eu mostrar na televisão isso, a maioria das pessoas não vão entender. A maioria das pessoas não sabem, por exemplo, as eras, né, do Big Bang. As pessoas acham que tudo aconteceu de uma vez só, foi uma grande explosão e que, tipo, haja estrelas e galáxias e é isso. Mas Sim. foi bem diferente. E como é uma teoria muito grande, com pequenas teorias, é difícil você ir dando esse acompanhamento para o público geral, porque ele não entende nem mesmo a base do Big Bang. A gente tem essa noção genérica, né, de que foi o início de uma expansão, mas as pessoas, por exemplo, às vezes não sabem o conceito de força. E aí, se eu falo, houve a separação da força gravitacional da força eletromagnética. E a força forte e a força fraca. Aí, tipo, o que é isso? Se não tiver desenhos, assim como o Cosmo apresentava pra gente, com aquilo bem intuitivo, mostrando qual é o movimento e tal, realmente Mas a pessoa vai ficar esse é o perdida. problema, que não dá para você fazer ciência com um desenho e você precisa desses símbolos, dessas equações imensas para conseguir traduzir o universo. Saquei. E mais do que isso, a linguagem do ser humano é falha. Não existe nenhuma língua que consiga exprimir por completo aquilo que as equações querem dizer. Mas a gente precisa saber explicar. Por isso que a gente vê, por exemplo, diversos divulgadores científicos, né? Não brigando, mas tipo, entrando em contradição com o outro. Porque quando você tenta simplificar algo ou expressar algo na linguagem humana, algo que é uma linguagem matemática, você nunca vai ser 100% fiel. Então, sempre vai ter uma brecha para eu falar, não, isso está errado, isso não é bem assim, ou abrir brecha para outras explicações. E um clássico exemplo disso é o próprio tecido do espaço-tempo, que muitos falam, imagina você pegando um tecido, esticando e colocando bolinhas. Aí um vai falar, não, mas isso tá errado, porque o espaço-tempo ele preenche todos os lugares. Aí outro vai falar, então imagina uma piscina que você vai colocando objetos dentro e o volume, né, vai subindo. Mas o espaço-tempo ele existe dentro das células, então a água teria que entrar dentro do nosso corpo quando a gente entra dentro de uma piscina. Então você nunca vai conseguir expressar em linguagem humana aquilo que é expresso em linguagem matemática. E mais do que isso, a matemática dá pra gente diversas possibilidades. E as leis das matemáticas nem sempre são as mesmas leis do universo. Então a gente tem 3, digamos, espécies diferentes querendo se comunicar. Que é a gente, né, a linguagem humana, a linguagem do universo e a linguagem da matemática. É como se a gente tivesse um robô, um ET e um humano, todos querendo se comunicar, mas as linguagens são diferentes. Então, a gente vai tentar se comunicar por gestos, enfim, a gente vai achar um jeito de fazer essa comunicação, porém, ela nunca vai ser perfeita. Então, a matemática, por exemplo, prevê a existência de buracos brancos, prevê a existência do tempo passado, do futuro para o passado, mas de acordo com as leis físicas, a gente não observa isso. Mas será que a gente conhece todas as leis físicas? Ou será que os nossos cálculos estão errados? Ou será que a gente que não está sabendo interpretar tudo isso? Então, acho que o maior problema é você juntar essas 3 linguagens para, no fim, estudar o universo. O que seria um buraco branco? Fiquei curioso para saber. Eu já ouvi esse termo, mas eu nunca soube o que é um buraco branco.
Então, o buraco branco, ele surge da ideia de que tudo na física tem o seu oposto, né? Então, a gente tem carga positiva, carga negativa, a gente tem matéria, tem antimatéria. Se a gente tem o buraco negro, a gente teria o buraco branco. Basicamente, é uma regra na física de que se você mantém tudo igual e inverte o sinal, todas as propriedades iguais e inverte o sinal, as leis da física permanecem as mesmas. E isso significa que é possível no universo. Então, se a gente tem um buraco negro que atrai para si tudo, a gente poderia ter um buraco branco que expele tudo de si. Então, ao invés de ter um caráter atrativo, ele teria um caráter repulsivo. Então, assim como a partir do horizonte de eventos do buraco negro, nada escapa, ele atrai tudo, ele teria um buraco branco, onde teria um horizonte de eventos que ele expele tudo de si. E é engraçado porque se a gente para pensar em algo na natureza que tem esse caráter de pressão negativa que a gente fala, é o próprio Big Bang. Isso aqui. E aí existem teorias de que o colapso de um buraco negro supermassivo, e não são teorias, desculpa, são hipóteses teóricas, porque para ser teoria você precisa de todo um embasamento matemático e observacional, e nesse caso a gente não tem um embasamento observacional. Então, o buraco branco, em uma das suas diversas hipóteses teóricas, poderia ser o colapso de um buraco negro. Então, o buraco negro, ele atingiria uma capacidade máxima de atratividade. E aí, nisso, ele entraria em colapso, e o colapso seria ele começar a expelir tudo de si. Então, ele seria uma força repulsiva infinita, digamos assim. Mas ele mesmo, o buraco negro, se transformaria num buraco branco para isso ser real. Isso ser possível. Eu tô pensando mais, pelo menos assim, na minha cabeça eu tô imaginando que o buraco branco, ele basicamente seria o escape do buraco negro. Sim. Ou seja, se a gente pensar aí em dimensões, multidimensões, basicamente é o buraco negro que vai te sugar e o buraco branco que te vai jogar em uma outra dimensão ou uma outra galáxia. Aí esse colapso poderia acontecer em determinado lugar específico do buraco negro. Entendi. Então poderia ser tipo uma entrada e uma saída. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.